Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Com a tia Silvia está tudo bem. Hoje nossa aula é sobre português, tá? Vamos fazer português da página 47. Vamos iniciar com a 47. Nesta página tá assim. Todo mundo pegou a apostila? Está tudo certo? Pegaram o lápis, a borracha? Então vamos. Alguns animais fabulosos prepararam envelopes com diversas palavras. No entanto, eles deixaram em branco a última letra de cada palavra, pois não sabiam se terminavam com E ou com I. Para começar a atividade, escolha o envelope que representará o animal do seu grupo. Em seguida, ouça a proposta do seu professor. Então, esta proposta teria que fazer em grupo. Como não é possível, estamos em casa, nós vamos fazer assim. Vocês vão lá atrás da apostila de vocês, vocês vão encontrar, ó, 4 envelopes: jabuti, lebre, elefante e javali, que esse eu já arrumei. Vocês vão recortar e vão fazer assim, ó, colar aqui as duas partes e aqui vocês deixam aberto, que é para colocar as palavras dentro, tá? Então, vocês vão fazer isso em todas, tá? Eu não fiz, que era para mostrar para vocês. Separando, vocês vão observar que tem envelopes elefante e lebre, que terminam com E, né? E tem 2 que terminam com I, jabuti e javali. Então, o que vocês vão fazer? E tem outras 2 folhas com essas palavrinhas, terminadas em E, terminadas em I. Vocês vão completar essas palavras. Essa atividade é para vocês observarem que muitas vezes nós falamos errado, a gente lê errado, é hábito normal. Então, o que acontece? Vocês vão ler e vão preencher palavras terminadas com E. Contente, mente, chiclete, chocolate, azeite, alface, gente, alegre, sabonete, cotonete, tomate, maionese, pente, espaguete, tá vendo? Geralmente a gente fala ti, mas é T. Leite, patinete, abacate, repelente. Todas essas palavras terminam com E, mas geralmente a gente lê I, pente, espaguete, não é I, termina com E. Então, vocês vão preencher, vão ler, vocês vão preenchendo e vão lendo. Por quê? Esse hábito da leitura faz com que vocês reconheçam a palavra e não errem mais. Porque quando você for escrever e você escrever uma palavra errado, você vai ver que ela fica estranha. Você vai olhar e falar, nossa, a palavra não tá estranha, tá faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela tá errada. Porque você já fez a palavra certa e escreveu errado, tá? Então, você vai fazer isso. Você vai ler, vai fazer e ler alto, tá bom? Pra mamãe escutar. E a outra é terminadas com I. Sucuri, siri, gari, juriti, jabuti, caqui, aqui, saci, javali, abacaxi, parati, anhembi. Então, essas palavras são terminadas com I. Vocês vão recortar esses quadradinhos, tá? E vocês vão dividir entre os dois envelopes, que na aula ao vivo eu vou perguntar: fulano, o que você colocou no seu envelope do javali? Aí você vai ler, tá? Ciclano, o que você colocou no seu envelope do elefante? Então, vocês vão fazer as divisões, tá bom? Então, fazendo isso, depois de tudo prontinho, vocês vão completar, no exercício 1, você vai completar esses 2 quadradinhos com as palavras que vocês acharam. As palavras com E e todas as palavras com I, tá? Vão completando bonitinho. Entenderam? Na página 48, na A, tá assim: circule no quadro anterior a sílaba tônica de cada palavra. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a palavra mais forte, é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba emitida com mais ênfase, com mais força. E outra,
Cada palavra só pode ter uma sílaba tônica. Então, você não vai encontrar duas sílabas fortes na mesma palavra, tá? Por exemplo, nas palavras terminadas com E. Contente. Qual que eu falei mais forte? Gente. Pente. Sucuri. Jabuti. Abacaxi. Qual que eu falei mais forte? Vocês vão circular que eu falei mais forte. Só que essa atividade vocês vão ter que ler para você fazer. Porque você vai ter que ler e sentir qual é a sílaba tônica. Então, você vai grifar todas as sílabas tônicas nas terminadas com E e nas terminadas com I. Tudo bem? Então, para fazer o exercício A, você vai precisar olhar a página 47, tá? Na B, em qual dos quadros a sílaba tônica é a última em todas as palavras? Qual que a sílaba tônica é a última? Foi do quadro 1 ou do quadro 2? Qual foi? Então, vocês vão olhar, vocês sabem, e vão pintar qual que foi, tá bom? Na 2, leia a dica do javali. Depois, complete as palavras do quadro com E ou I. Então, o javali tá dando uma dica. Sílaba tônica é a última, termina com I. Sílaba tônica é a penúltima, termina com E. Então, ele já tá dando uma dica aqui. Observem a dica dele. Embaixo do javali tem as palavras que vocês vão completar, colocando com E ou com I. Tudo bem? Embaixo tá assim, encaixe as palavras acima nos diagramas, separando-as em sílabas. A sílaba tônica deve ocupar o quadro em destaque. Então, embaixo vão ter uns quadradinhos que vocês vão preencher com as palavras de cima, tá? Aqui já tá separado em sílaba e você vai preencher tudo bonitinho, tudo bem? E nessa atividade da página 48, na última, se vocês observarem, o quadradinho já tá pintado. Esse quadradinho pintado já é a sílaba tônica. Por exemplo, eu vou falar só a primeira, tá? Barbante. Então, qual foi a sílaba tônica que eu li? Ban, né? Então, assim. Então, é fácil, né? Então, até aqui é a nossa aula de ortografia. Agora, nós vamos para a nossa aula de redação. Essa aula tá muito legal. Eu irei contar uma história, uma nova fábula. Essa fábula, ela tem diversos títulos. O pastor e as ovelhas, o menino que mentia, o garoto do olha o lobo e o menino e o lobo. Então, vocês podem observar que esta fábula tem vários títulos para ela. Porém, a história em si é a mesma. Eu vou contar esta fábula e depois a gente vai conversar sobre isso, ó. Por que será que esse tal menino do olha o lobo acabou se tornando personagem de uma fábula? Leia a história a seguir e descubra esse mistério. Eu vou ler para vocês, tá? O garoto do olha o lobo. Um pastorzinho que cuidava de seu rebanho perto de um povoado gostava de se distrair de vez em quando gritando: olha o lobo! Socorro! Olha o lobo! Deu certo umas 2 ou 3 vezes. Todos os habitantes do povoado vinham correndo ajudar o pastorzinho e só encontravam risadas diante de tantos esforços. Um dia, apareceu um lobo em carne e osso. O menino gritou desesperado, mas os vizinhos acharam que era só brincadeira e nem prestaram atenção. O lobo pôde devorar todas as ovelhas sem ser perturbado. Moral da história: os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Vocês viram a história? Que bonito! O menino, ele queria se distrair, ele não tinha com que se distrair. Então, ele ficava inventando mentira. Olha o lobo! Olha o lobo! Aí o povo ia correndo lá ver, porque os lobos iam comer as ovelhas. Só que era mentira. Quando a pessoa chegava lá, largava os seus afazeres, ia correndo, chegava lá, era tudo mentira. O menino rindo, se divertindo. O que aconteceu?
Na hora que ele falou a verdade, ninguém acreditou. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Não pode mentir, porque o dia que você falar a verdade, ninguém vai acreditar. Não é mesmo? Foi o que aconteceu com o menino lobo. Ele sempre mentia. No dia que ele falou a verdade, ninguém acreditou e o lobo comeu todas as ovelhas, né? Então, olha só o que faz uma mentira. Então, por isso que não pode. Nesse texto, vocês vão fazer uma nova fábula. Vai ser o final desta sequência tão legal de trabalhar, né? Então, olha só. Diálogo com o texto. Na página 50, tá? Você já sabe que essa fábula tem muitos títulos. Se puder sugerir outro, qual seria? Escreva no quadro abaixo. Então, vocês vão adivinhar, vão inventar um título para a história, para essa fábula, tá? 2. Um pouquinho de criatividade aqui. Uma pitadinha de bom humor ali e uma boa dose de moral. Escrever uma fábula requer alguns detalhes que devem ser bem observados. Estamos quase no fim desta unidade e em breve você escreverá a sua própria fábula. Então, vamos analisar um pouco melhor como esse gênero se organiza? Leia as instruções e participe das atividades que serão propostas. Na página 50, na atividade 2, ela vai estar mostrando para vocês, dando algumas dicas. Ó, título: O Garoto do Olho Lobo. Situação inicial. Aí aqui tá a parte da situação inicial. Um pastorzinho que cuidava de seu rebanho perto de um povoado, gostava de se distrair de vez em quando, gritando: Olha o lobo! Socorro! Olha o lobo! Deu certo umas 2 ou 3 vezes. Todos os habitantes do povoado vinham correndo ajudar o pastorzinho e só encontravam risadas diante de tantos esforços. Essa é a situação inicial. Ele está explicando o que vai colocar no início. Depois tem o desenvolvimento. Desenvolvimento é: um dia apareceu um lobo em carne e osso. O menino gritou desesperado, mas os vizinhos acharam que era só brincadeira e nem prestaram atenção. Então, o desenvolvimento é o que aconteceu nessa história, tá? Então, tem a introdução, o que aconteceu, o que houve na história, e depois tem a situação final, para encerrar a história, encerrar o desfecho da história. A situação final: o lobo pôde devorar todas as ovelhas sem ser perturbado. Então, acabou. E a moral da história? Os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Por quê? Ele era mentiroso, porque ele enganava as pessoas. Ele dizia: olha o lobo, mas não tinha lobo nenhum naquele lugar, não é? Então, aí vamos para a página 51. Na 51, no texto, observamos uma fala indicada pelo travessão. De quem é essa fala? De quem que é a fala que no texto tem? Olha, para isso, crianças, quando vocês estiverem fazendo uma atividade, vocês vão ter que ter o hábito de voltar no texto. Não importa quantas vezes vocês tiverem que voltar no texto, não tem problema. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir fazer a atividade, porque às vezes a gente não lembra, a gente acabou de ler, mas não lembra, não é mesmo? Então, você vai voltar lá no texto, tá? Olha que bom que na página 50 ele tá todo divididinho. Então, você vai voltar lá e vai olhar onde tá o travessão. De quem que é essa fala? Aí, você vai marcar aqui, tá? Aí, na primeira bolinha. Quem fala no restante do texto é o lobo, é o narrador ou é o pastorzinho? Quem é que fala? Vocês vão observar. Por isso, às vezes, quando a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que ler várias vezes aquele texto, até a gente entender, compreender certinho, tá? Façam isso. O 4. A segunda bolinha. Podemos, então, dizer que o narrador é aquele que nos conta a história, tá? Acabei falando sem querer. O 4. Qual é o momento de maior suspense da narrativa? Qual foi o maior suspense? O que vocês acharam? Vocês vão colocar aqui, tá? Pinte no texto o bloco que o representa. 5. Leia a moral desta fábula.
Aí você vai ler a moral da fábula, tá? E vai colocar lá. Na segunda bolinha, baseando-se nos fatos narrados do texto, crie outra moral para essa história. Aí você vai criar uma moral da história, tá? Mas lembre-se, sempre vocês terão que voltar no texto e ler várias vezes para você conseguir fazer a atividade, tá bom? E a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula de redação, vai ser bem legal, que nós vamos fazer uma fábula, vamos criar uma fábula. Eu pensei que daria para fazer hoje, mas vai ser muita coisa, não vai dar tempo de ler, porque o nosso tempo é curto. Se fosse em sala, a gente faria tudo hoje, tá? Então, semana que vem nós vamos finalizar com essa atividade, com essa sequência da fábula, tá? E vamos começar uma outra sequência. Então, para hoje é isso, tá? Um grande beijo a todos e até a aula ao vivo. Tchau!